Parabéns! O seu milagre chegou, um milagre inesperado e urgente. Deus, através dessa mensagem, tem uma revelação espetacular de algo surpreendente que está prestes a te ser entregue a você. Isso trará a resolução de todos os seus problemas e transformará completamente a sua vida de uma vez por todas. Porém, para que você consiga desvendar e ter posse do seu milagre, você precisa ficar até o final do vídeo. Muito simples, né? Ouça atentamente cada palavra, pois é Deus quem falará com você. E Ele pede muito para você ouvir isso. Você não pode ignorar Deus. Você não pode ignorar essa mensagem para não se arrepender depois. É muito importante. Vai acontecer hoje até o final do dia. Eu peço que não diga isso para ninguém. Fique em segredo e no final eu vou rezar junto contigo para a realização de todas as bênçãos que irão acontecer em sua vida. Por isso eu imploro, não ignore. Irmão e irmã, eu preciso falar com você hoje sobre uma verdade que vai mudar tudo na sua vida. Sabe aquele vazio que às vezes aperta no peito? Aquela sensação de que você está carregando o mundo nas costas e ninguém entende? Deus vê. Ele não apenas vê de longe, como um observador distante. Não, meu irmão, Ele está aqui agora, sentindo cada lágrima que você derramou no escuro, cada suspiro de cansaço, cada noite em claro que você passou preocupado. A Bíblia diz em Salmos 34, versículo 18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Você ouviu isso? Perto, não distante, não ausente, perto. Tão perto que Ele conhece aquele problema que você nem teve coragem de contar para ninguém ainda. Aquela dor que você esconde atrás do sorriso no domingo de manhã. Eu sei que tem muita gente assistindo agora que está no limite. Você já tentou de tudo. Já bateu em todas as portas. Já pediu ajuda onde podia e onde não podia. E mesmo assim parece que nada muda. Você olha para o lado e vê todo mundo prosperando, todo mundo feliz nas redes sociais, e você se pergunta: Deus, por que comigo é diferente? Por que a minha luta é tão pesada? Deixa eu te falar uma coisa que vai mexer com você. A sua luta não é pesada demais para Deus. Ela é pesada demais para você carregar sozinho. E é exatamente por isso que Deus permitiu que você chegasse até aqui, neste exato momento, vendo este vídeo. Porque hoje é o dia que você vai largar esse peso aos pés da cruz. Hoje é o dia que você vai entender que a mão de Deus nunca te soltou, mesmo quando você achou que estava caindo. A palavra de Deus, em Levítico 22, versículo 31, nos diz: Guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Parece uma ordem dura, não parece? Mas olha a profundidade disso, irmão. Deus não está sendo autoritário. Ele está mostrando o caminho da proteção. É como um pai que diz para o filho: não coloca a mão no fogo. Não é para oprimir, é para proteger. Porque Deus sabe que quando a gente sai do caminho dele, a gente abre porta para o inimigo. A gente abre brecha para a dor, para a angústia, para a derrota. Os mandamentos de Deus não são uma prisão, são cercas de proteção ao redor da sua vida. Quando você obedece, você não está perdendo liberdade, você está ganhando segurança. Você está dizendo para o inimigo: aqui você não entra, porque eu estou debaixo da cobertura do Altíssimo. E tem mais. Quando Deus diz: eu sou o Senhor, Ele está declarando autoridade sobre toda a sua situação. Sobre aquela doença, sobre aquela dívida, sobre aquele casamento que parece impossível de consertar, sobre aquele filho que se desviou. Ele está dizendo: eu sou o Senhor sobre tudo isso. Não é o diagnóstico que tem a última palavra, não é o banco que define o seu futuro, não é o juiz que determina o seu destino, é Deus. E quando Deus é o Senhor da sua vida de verdade, meu irmão, as coisas começam a mudar. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde está a presença de Deus, o impossível se torna possível. Você lembra de Daniel na cova dos leões? Os leões estavam com fome, Daniel estava sozinho, a situação era de morte. Mas Deus fechou a boca daqueles leões. Não porque Daniel era especial, mas porque Daniel serviu a um Deus especialista em impossíveis.
Se você acredita que Deus é Senhor sobre toda a sua vida e que Ele tem poder para mudar sua situação, pare agora e declare em voz alta: Senhor, eu creio no Teu poder. Tu és o Senhor da minha vida e nada é impossível para Ti. Declare isso com fé e sinta o Espírito Santo te envolver agora. O Espírito Santo está se movendo agora mesmo enquanto você ouve estas palavras. Você consegue sentir aquele aperto no coração, aquela vontade de chorar que você nem sabe explicar? É Ele tocando em você. Não resista. Deixa esse choro sair. Deixa essa emoção transbordar, porque Deus está dizendo: filho, filha, chega de carregar isso sozinho. Chega de fingir que está tudo bem quando por dentro você está despedaçado. Eu estou aqui, eu sempre estive e hoje é o dia da sua virada. Sabe o que acontece quando o Espírito Santo toca numa vida? Cadeias se quebram, maldições são desfeitas, vícios perdem o poder, depressão tem que fugir. Porque onde o Espírito do Senhor atua, não tem prisão que resista. Eu quero que você entenda uma coisa. Você não chegou até aqui por acaso. Não foi o algoritmo do YouTube que te trouxe. Foi o Espírito Santo. Ele te guiou até esta mensagem porque Deus tem um recado específico para você hoje. E o recado é esse: acabou o tempo de derrota. Acabou o tempo de vergonha. Acabou o tempo de você viver abaixo daquilo que Deus preparou para sua vida. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é herdeiro do reino. Você tem o DNA de Deus correndo nas suas veias. E se você tem o DNA de Deus, você não foi criado para viver rastejando. Você foi criado para voar. Isaías 40, versículo 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso é promessa para você, hoje mesmo. Você está cansado? Deus vai renovar as suas forças. Você está sem esperança? Deus vai restaurar os seus sonhos. Você está ferido? Deus vai curar as suas feridas. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa esperar no Senhor. E esperar no Senhor não é ficar de braços cruzados. É confiar que Ele está trabalhando nos bastidores da sua vida, mesmo quando você não vê nada acontecendo. É continuar orando quando parece que suas orações não passam do teto. É continuar louvando, mesmo no vale. Porque a sua vitória não depende das circunstâncias. Ela depende da fidelidade de Deus. E Deus nunca falhou. Ele não vai começar com você. Pensa comigo. Quando os israelitas estavam presos no Egito, escravos, sendo humilhados, açoitados, sem esperança, Deus não esqueceu deles. Êxodo 2, versículo 25 diz: E Deus olhou para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Ele olhou, Ele conheceu, Ele viu a dor, e Ele agiu. Ele levantou Moisés, Ele enviou as pragas, Ele abriu o mar vermelho. Ele guiou o povo com coluna de nuvem de dia e coluna de fogo de noite. Ele alimentou com maná do céu. Por quê? Porque Deus não abandona os seus, e você é seu. Você pertence a Ele. E se Deus libertou um povo inteiro da escravidão, Ele pode libertar você dessa situação que parece sem saída. Vem aqui nos comentários agora e escreve: Deus não me esqueceu. Ele está trabalhando na minha vida. Escreve isso e creia de verdade. Porque quando você declara com a boca e crê no coração, as coisas começam a se mover no mundo espiritual. Deus é o nosso provedor, não é o seu patrão, não é o governo, não é aquele parente que tem dinheiro, é Deus, Jeová Jiré, o Deus que provê. E quando Deus provê, irmão, Ele não faz as coisas pela metade. Você lembra da história da multiplicação dos pães? Tinha 5.000 homens famintos, sem contar mulheres e crianças. E tudo que tinha era 5 pães e 2 peixinhos. Era nada. Era insuficiente. Era ridículo para alimentar aquela multidão.
Mas Jesus pegou aquele pouco, abençoou e multiplicou de tal forma que todos comeram e ainda sobraram 12 cestos. 12 cestos. Deus não dá só o suficiente, Ele dá em abundância, Ele dá transbordando. Porque o nosso Deus é Deus de fartura, não de miséria. Então, se você está passando necessidade hoje, se o mês está difícil, se o dinheiro não está dando, eu quero que você saiba que Jeová Jiré está vendo e Ele vai prover. Mas você precisa colocar nas mãos dele o seu pouco. Você precisa oferecer para ele aquilo que você tem, por menor que seja, porque Deus não multiplica o que você não entrega. O menino podia ter guardado aqueles pães para ele, mas ele entregou. E foi na entrega que veio a multiplicação. Então para de segurar, para de ter medo de dizimar, de ofertar, de semear. Quando você semeia na casa de Deus, você não está dando para pastor, você está dando para Deus. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Malaquias 3, versículo 10 é claro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Você quer que Deus abra as janelas do céu sobre sua vida? Então seja fiel, seja obediente, traga os dízimos, traga as ofertas, não por obrigação, mas por amor, não com medo, mas com fé, porque quando você honra a Deus com o seu pouco, Ele honra você com o dele muito, e o muito de Deus é muito mais do que você pode imaginar. Paulo orou para os Efésios, pedindo que eles conhecessem a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, suprema grandeza, poder ilimitado. Esse é o Deus que a gente serve. Então, para de viver na mentalidade de escassez. Você é filho de um rei. Você tem acesso ao tesouro do reino. E no reino de Deus não falta nada. Descubra o segredo da prosperidade com o Devocional Digital. Deus te diz isso hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Agora escuta aqui, não é só na área financeira que Deus quer agir na sua vida. Ele quer tocar na sua saúde também. Quantas pessoas estão assistindo este vídeo agora sentindo dor no corpo? Quantos estão lutando contra uma doença que os médicos já desistiram de curar? Quantos já ouviram o diagnóstico e sentiram o chão sumir debaixo dos pés? Eu tenho uma notícia para você. O relatório médico não é a palavra final. O exame não define o seu futuro. Aquele laudo que te deixou sem chão, aquele resultado que te fez chorar a noite inteira, aquele diagnóstico que parece uma sentença de morte, isso tudo não é maior que o poder de Deus. Você está ouvindo? Não é maior. Porque acima de qualquer médico, acima de qualquer hospital, acima de qualquer tratamento, existe um Deus que criou o seu corpo célula por célula e Ele sabe exatamente como restaurar aquilo que está quebrado. Eu conheço gente que estava desenganada. Os médicos chamaram a família, disseram para se despedir, disseram que era questão de horas. Mas Deus entrou naquele quarto de hospital e disse: ainda não é a hora. E a pessoa que ia morrer hoje está viva, testemunhando do poder de Deus. Eu conheço gente que tinha tumor e o tumor sumiu, desapareceu. Os médicos fizeram novos exames, procuraram, reviram as imagens antigas e não conseguiam explicar. Sabe por quê? Porque quando Deus cura, Ele não deixa rastro da doença. Quando Deus restaura, Ele faz novo. 2 Coríntios 5, versículo 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso inclui o seu corpo. Isso inclui a sua saúde. Isso inclui aquela dor que você carrega há anos. Receba e tome posse da sua cura hoje. Declare com fé: eu tomo posse.
Hoje, neste exato momento, enquanto você está ouvindo estas palavras, o Espírito Santo está passando por aí onde você está. Você consegue perceber? Tem uma presença diferente no lugar onde você está agora. Pode ser na sua casa, pode ser no ônibus, pode ser no trabalho, não importa onde. O Espírito Santo não está limitado a um templo. Ele vai onde tem um coração quebrantado que clama por ele. E eu profetizo sobre a sua vida agora. O que está doente vai ser curado. O que está quebrado vai ser restaurado. O que está morto vai reviver. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em você. Romanos 8, versículo 11 deixa isso claro. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Vivificará o vosso corpo mortal. Isso significa dar vida. Isso significa restaurar. Isso significa curar. O mesmo poder que tirou Jesus do túmulo está disponível para você hoje. Então para de olhar para o teu corpo com desespero. Para de se ver como vítima. Você não é vítima. Você é mais que vencedor por meio daquele que te amou. Você tem dentro de você o Espírito do Deus vivo. E esse Espírito está se movendo agora mesmo, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo vida nova. Recebe. Simplesmente recebe. Não precisa entender como funciona. Não precisa explicar cientificamente. Apenas crê. Porque aqueles que creem verão a glória de Deus. Deixa eu te contar sobre Naamã. Ele era comandante do exército da Síria, um homem importante, poderoso, respeitado. Mas Naamã tinha lepra. E naquela época, lepra era uma sentença de morte lenta e dolorosa. A pele apodrecia, os dedos caíam. A pessoa era excluída da sociedade. Naamã tentou de tudo. Usou seu dinheiro, seu poder, sua influência, mas nada funcionava. Até que uma escrava israelita que trabalhava na casa dele disse: "Tem um profeta em Israel que pode te curar." Naamã foi até o profeta Eliseu. E sabe qual foi a orientação que Eliseu deu? Mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Só isso. Parecia ridículo. Naamã até ficou ofendido. Ele esperava que o profeta fizesse alguma oração elaborada, algum ritual especial. Mas Eliseu simplesmente mandou ele mergulhar no rio. Naamã quase foi embora sem ser curado por causa do orgulho. Mas os servos dele convenceram ele a obedecer. E quando Naamã mergulhou pela 7ª vez, a pele dele ficou como pele de criança, completamente restaurada, sem cicatriz, sem marca, como se nunca tivesse tido lepra. Você entende a lição? A cura, muitas vezes, vem de um jeito que você não espera. Deus pode usar um remédio, Deus pode usar um tratamento, Deus pode usar um médico, ou Deus pode curar instantaneamente, sem explicação médica nenhuma. O importante não é o método, o importante é obedecer. Se Deus está te dizendo para fazer alguma coisa, faça. Se Ele está te dizendo para procurar aquele médico, procura. Se Ele está te dizendo para mudar algum hábito, muda. Porque a obediência abre a porta para o milagre. E sabe o que mais? Depois que Naamã foi curado, ele voltou ao profeta Eliseu e disse: "Agora eu sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel." A cura dele não foi só física, foi espiritual também. Ele conheceu o Deus verdadeiro. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer curar o teu corpo, mas Ele também quer curar a tua alma. Ele quer tirar a dor física, mas Ele também quer tirar a mágoa, a amargura, o ressentimento, o medo. Porque muitas vezes a doença do corpo vem de uma ferida da alma que nunca foi tratada. Tem gente doente porque não perdoou. Tem gente doente porque vive amargurado. Tem gente doente porque carrega culpa há anos. E Deus quer fazer uma cura completa em você. Corpo, alma e espírito. Vem aqui nos comentários agora e escreve: "Eu recebo a cura completa de Deus. Corpo, alma e espírito." Escreve isso porque quando você declara, você está ativando a tua fé e abrindo espaço para Deus operar na tua vida.
E tem mais uma coisa que eu preciso te falar. Aqueles sonhos que você carrega no coração, aqueles desejos que você tem vergonha até de falar em voz alta porque parecem grandes demais, impossíveis demais, distantes demais. Deus colocou isso em você. Você não sonhou sozinho. Foi Deus quem plantou esse sonho no teu coração. Olha o exemplo de Ana, mãe do profeta Samuel. Ela era estéril. Naquela época, uma mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada. Era motivo de vergonha, de humilhação. A outra esposa do marido dela, Penina, tinha filhos e vivia provocando Ana, esfregando na cara dela que ela era estéril. Ana sofria tanto que não conseguia nem comer. Ela chorava, entrava em depressão, se sentia menos que as outras mulheres. Mas Ana não desistiu de sonhar. Ela ia todo ano ao templo e orava com tanta intensidade, com tanta dor, que o sacerdote Eli achou que ela estava bêbada. Ela mexia os lábios, mas não saía som, porque a oração dela era tão profunda que vinha das entranhas. E sabe o que Ana fez? Ela fez um voto. Ela disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu o consagrarei a ti todos os dias da vida dele. Ela não estava barganhando com Deus. Ela estava mostrando que o desejo dela não era egoísta. Ela queria um filho não só para acabar com a vergonha, mas para devolver esse filho para Deus, para que ele servisse no templo. E Deus ouviu. Deus viu as lágrimas de Ana. Deus sentiu a dor de Ana. E Deus abriu a madre dela. Ana engravidou. Ana teve Samuel. E Samuel se tornou um dos maiores profetas de Israel. Um homem que ungiu reis, que ouviu a voz de Deus desde criança, que mudou a história de uma nação. Tudo porque Ana ousou sonhar, ousou crer, ousou pedir. Agora me diz uma coisa. Qual é o teu sonho? O que você deseja tanto que dói só de pensar que pode não acontecer? Um filho? Um casamento? Uma restauração familiar? Um ministério? Um negócio próprio? Uma casa? Seja lá o que for, Deus conhece. E se Ele colocou esse desejo em você, Ele vai realizar. Porque Salmos 37, versículo 4 diz: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Satisfará. Não deixará pela metade. Vai satisfazer completamente. Mas tem uma condição. Agrada-te do Senhor. Isso significa colocar Deus em primeiro lugar. Significa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Significa não fazer do teu sonho um ídolo. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele adiciona todas as outras coisas. Ele te dá o sonho, mas Ele te dá de um jeito que não te afasta dele. Ele te dá de um jeito que te aproxima mais dele ainda. Eu já vi gente conseguir tudo o que queria e perder Deus no processo. E no final, percebeu que não valeu a pena. Mas quando você busca a Deus acima de tudo, quando você se agrada nele, quando você faz da vontade dele a tua prioridade, os sonhos que ele realiza na tua vida são acompanhados de paz, de propósito, de plenitude. Então não desiste dos teus sonhos. Agora quero te encorajar a refletir sobre todas as coisas pelas quais você pode ser grato hoje. Quando foi a última vez que você parou para agradecer? Não aquele agradecimento automático, mecânico, que a gente fala porque aprendeu que tem que agradecer. Estou falando de um agradecimento de verdade, que vem lá de dentro, que reconhece cada detalhe da bondade de Deus na sua vida. Você acordou hoje? Agradeça. Tem pessoas que dormiram e não acordaram. Você tem um teto sobre a cabeça? Agradeça. Tem gente dormindo na rua. Você tem comida? Agradeça. Tem gente passando fome. Você tem saúde para estar assistindo este vídeo? Agradeça. Tem gente acamado que não consegue. A gente vive numa geração de reclamação. Todo mundo reclamando do trabalho, do trânsito, do clima, da política, da família. Mas ninguém para reconhecer as bênçãos que já tem. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18 diz: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, não só nas coisas boas, em tudo.
Até na dificuldade você pode agradecer, porque Deus está usando aquilo para te moldar, para te fortalecer, para te preparar para o que vem pela frente. Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, e mesmo assim ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é gratidão de verdade, isso é reconhecer que Deus continua sendo Deus mesmo quando você não entende o que está acontecendo. Gratidão muda a atmosfera, gratidão abre portas, gratidão atrai a presença de Deus. Salmos 100, versículo 4 diz: entrai por suas portas com gratidão e nos seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Você quer entrar na presença de Deus? Venha com gratidão. Por isso deixe aqui abaixo nos comentários pelo que você é grato. Junte aos irmãos que também são gratos a Deus. Escuta, a Bíblia diz que a esperança não confunde. Sabe por quê? Porque a nossa esperança não está baseada em circunstâncias, não está baseada em pessoas, não está baseada em condições favoráveis. A nossa esperança está baseada em Deus, e Deus nunca muda. Hebreus 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não melhora porque ele já é perfeito. Ele não piora porque ele é imutável. Ele é a rocha firme onde você pode apoiar a tua vida sem medo de desabar. Você conhece a história de Jabez? É uma história pequena, quase escondida em 1 Crônicas, no meio de uma lista chata de genealogias. Mas essa história é poderosa. Jabez nasceu numa família comum. O nome dele significa dor, porque a mãe dele teve um parto muito difícil. Imagina carregar um nome que lembra sofrimento todos os dias. Mas Jabes não deixou o nome dele definir o futuro dele. A Bíblia diz que Jabes era mais ilustre que seus irmãos. E sabe o que ele fez? Ele orou. E a oração dele foi ousada. Ele disse: ah, se me abençoasses e alargasses as minhas fronteiras, e se a tua mão fosse comigo e me guardasses do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Ele pediu bênção, ele pediu crescimento, ele pediu proteção. E a Bíblia diz que Deus lhe concedeu o que pediu. Deus não achou que Jabez estava pedindo demais. Deus não disse que ele era ambicioso. Deus simplesmente concedeu. Isso deveria te encorajar. Você pode pedir grande, você pode sonhar grande, você pode crer grande, porque você serve um Deus grande. E ele não se intimida com pedidos ousados. Pelo contrário, a Bíblia diz em Efésios 3, versículo 20, que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. Então, para de pedir migalhas, para de se contentar com o mínimo, para de achar que você não merece. Claro que você não merece pela tua própria justiça, ninguém merece, mas Jesus te fez merecedor. O sangue de Jesus te deu acesso ao trono da graça. E agora você pode pedir com ousadia, com confiança, sabendo que Deus ouve e responde. Hoje eu declaro sobre a tua vida. Você vai receber a cura que precisa. Você vai realizar os sonhos que Deus colocou em você. Você vai viver em gratidão e esperança. Porque o teu Deus é fiel e ele jamais falhará contigo. Em nome de Jesus. Amém. Aguardamos ansiosos por testemunhar as graças que chegaram em tua vida. Para isso, aperte no link azul do comentário fixado e tenha posse do teu devocional. Uma história de milagres e transformações espera por você. Uma coisa muito importante que devo te lembrar é que ao apertar no link, você irá para uma página que faz uso da mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos mundiais. E ao finalizar o pagamento, o seu devocional chegará instantaneamente em seu e-mail. Se você vai deixar essa transformação fazer parte de sua vida e irá adquirir o devocional ainda hoje, comente: eu farei parte disso agora. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações, que assim sempre que Deus tiver um milagre para a sua vida, você será avisado no mesmo instante. Agora rápido! Você precisa tocar no vídeo em que aparece na tela. É uma oportunidade única que acabou de surgir. Te espero do outro lado.